Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, amém? Já olhou para quem está do seu lado? Está bonitinho, né? Gente perfumada, gente bonita. Criança, boa noite, seja bem-vindo no nome de Jesus. Que alegria ter-lo conosco essa noite. Podemos compartilhar as Escrituras Sagradas, aquilo que é precioso, é apaixonante falar acerca de Jesus Cristo de Nazaré, dos seus feitos, aquilo que foi registrado no livro sagrado, na palavra de Deus. Quantos trouxeram Bíblia essa noite? Levanta a sua Bíblia bem alto, dizendo: eu trouxe. Trouxe mesmo? Quantos não trouxeram a Bíblia? Levanta-se um dedinho. Mas quem não tiver Bíblia, fica pertinho de um crente. Eu creio que os crentes trouxeram Bíblia, se não trouxeram, que tristeza, né? Quantos têm estudado as Escrituras Sagradas? Folheado a Bíblia, lido, meditado? Quantos de vocês têm lido, estudado a palavra? Quantos têm sido edificados nessa palavra? A palavra de Deus é transformadora, impactante, nos leva a refletir sobre o que estamos vivenciando, o que estaremos vivenciando no futuro, no porvir, e aquilo que tem sido reservado de especial para nós, através da promessa profética do Senhor que chega aos nossos corações. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos traz narrativas fantásticas dos acontecimentos acerca de Jesus. Descrevem de fato o momento em que Jesus, após a sua oração no jardim de Getsemane, no jardim das dores, quando suou ali gotas de sangue, não apenas suor, mas gotas de sangue, tal era a sua angústia de alma e de coração. As pequenas artérias que irrigavam seus braços, elas estouraram e os poros se abriram, e ali estava sangue. Tal era a angústia de levar a maldição de toda a humanidade. Ele é entregue às autoridades pela traição de Judas de Iscariotes. Judas que traíra Jesus com um beijo na face, a ponto do mestre lhe dizer: amigo, com um beijo tu entregas o Filho de Deus. Amigo, quantos de nós nos dizemos amigos de Jesus, mas o traímos com as nossas atitudes, nosso pensar, nosso falar, e nos distanciamos dele? Esse episódio lá no jardim do Getsemane, no jardim das dores, fala sobre um homem que teve sua orelha direita dissipada, ou decepada, arrancada através de uma espada, de um corte profundo, e esse homem se chama Malco. Alguém sabia do nome desse incircunciso filisteu? E nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas preciosas que a Bíblia traz, coisas que nós nem percebemos, nem entendemos bem. O Senhor nos esclarece. A orelha de Malco foi cortada. Quem era Malco? Alguém sabe quem era Malco? Hã? Eu não ouvi. Soldado de onde? Soldado romano. Vocês arriscaram bem, muitos acham que estão aí 10-0, aprendi a lição. Vocês estudaram mesmo? Leram os 4 evangelhos? Nós vamos ler de novo e vamos projetar para ficar bem visível. Vamos ler tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu coloquei uma sequência um pouquinho diferente: Mateus, Marcos, João e Lucas. Mas essa ordem não vai tirar a essência do que queremos dizer. Ao contrário, o que é que nos diz a harmonia dos evangelhos, a harmonia dos escritos desses 4 homens de Deus? Vamos ver então. Mateus 26, 51. Pode abrir sua Bíblia, pode marcar, pode sinalizar, para que você reflita, sublinhe. Olha o que as Escrituras nos diz. Um dos que estavam com Jesus, esta é a narrativa lá do jardim de Getsemane, naquela noite, final do dia, início da noite, quando o Senhor orava, quando o Senhor estava com os seus discípulos, um dos que estavam com Jesus
estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Decepando-lhe a orelha. Vamos ver o que é que Marcos acrescenta ou diminui, ou que não observa. Marcos 14, 47. Um dos que ali estavam presentes, interessante que Mateus diz, um dos que estavam com Jesus. Agora, Marcos diz, um dos que ali estavam presentes. Mas não disse quem era. Nenhum dos dois faz a citação de quem era que estava com Jesus, e pega a espada e corta a orelha de Malco. Puxando a espada, os dois conclusivamente lhes puxou a espada. Feriu o servo do sumo sacerdote. Ambos estão dizendo, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Não foram as duas, foi uma orelha. Interessante, alguém disse o soldado romano. Quantas vezes a gente já ouviu pregações, quantas vezes eu preguei dizendo, o camarada puxou a espada, o indivíduo queria prender Jesus lá no Getsemane, não é? E aquele soldado valente romano, aí aquele camarada puxou a espada, ele puxou a cabeça, até que enfim, aquele camarada acertou a orelha do soldado. Quem foi que inventou esse soldado? Erramos porque não estudamos, não refletimos. Não era um soldado. A Bíblia diz, o servo do sumo sacerdote. Nós vamos saber por que estou dando tanta ênfase a esse servo do sumo sacerdote. João 18:10. Perdão, Simão Pedro, agora já apareceu Simão Pedro. Então Simão Pedro foi aquele que tirou a espada da bainha e atingiu a Malco em uma das suas orelhas, cortando-lhe uma orelha. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Cortando-lhe a orelha direita, está escrito aí, direita? Muito bem. O nome do servo era Malco. É o único que cita o nome do indivíduo, que era servo de quem? Do sumo sacerdote. Mas o que é que tem a ver esse negócio, orelha, sumo sacerdote? A beleza que a Bíblia nos traz, e quando nós deparamos estudando a palavra de Deus, as Escrituras, os historiadores, as narrativas bíblicas, nós nos fascinamos porque há lições preciosas e podemos crescer com essas lições desde que estejamos atentos para aprendermos. E se você nessa noite vier aprender, preste bem atenção, porque vamos falar sobre isso. Lucas, ele diz assim, Lucas 22, 50 e 51. Lucas diz, um deles, não citou que foi Pedro. Não citou que foi Pedro. João diz, Simão Pedro. João, o apóstolo do amor, que andava tão próximo a Jesus, ele estava exatamente percebendo a ação de Pedro, e ele não omitiu Pedro. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, designou a orelha direita. Você pode pegar na sua orelha direita? Mas é a esquerda, é direita, para você não esquecer, só para lembrar, direita. O nome do servo era Malco. Isso foi na narrativa de João. Agora queremos concluir. Lucas 22, 50 a 51. Um deles seria o servo do sumo sacerdote. Todo mundo sabe que era o servo do sumo sacerdote. Nenhum dos quatro evangelistas diz, um soldado grandão, bem forte, ágil, romano, foi lá e se deu mal com Pedro. Não, era o servo do sumo sacerdote. Percebem que os quatro evangelhos trazem essa narrativa e a gente muitas vezes é quem inventa. A mesma narrativa a gente encontra mais na frente, falando lá em Atos que Paulo caindo do cavalo. Caindo do cavalo, alguém já falou isso, já leu isso na Bíblia? Quando Paulo caiu, pela luz intensa do Senhor, ele caiu.
Aí o pessoal já acrescenta que era um cavalo, porque não podia ser um camelo, ou um jumento, ou ele está andando. Mas a Bíblia não fala desse cavalo. A mesma coisa aqui, não está falando de soldado. Então vamos compreender a essência. E respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe o curou. Lucas não fala do nome, Lucas não diz alguns outros detalhes, como foi Pedro que pegou a espada, mas ele nos traz também uma evidência muito clara daquilo que viu. Um detalhe interessante, que o servo do sumo sacerdote, que foi tirada a sua orelha, amputada, cortada a sua orelha, Jesus disse: basta, basta, cessa essa violência, porque quem vive com violência morre pela violência, quem vive pela espada será morto também. E Jesus Cristo agora, me parece que vai ao chão, pega a orelha, aquele homem talvez com a mão na orelha, desesperado, não apenas uma dor física, mas uma dor que nós vamos entender daqui a pouco. Qual foi a maior dor deste homem, desse servo do sumo sacerdote? Jesus possivelmente passa a mão, tira a areia, a terra que estava na orelha, um pedaço da orelha caída no chão, e coloca de volta essa orelha. E a Bíblia diz, Lucas 22, 50 e 51, diz no final do verso 51, e tocando-lhe o curou. O tema é: o Senhor restitui. O Senhor restituiu a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Sumo sacerdote de vários que tinha, mas o maioral era Caifás na época. Nome até bonito, Caifás. Eu não indico ninguém que está grávida, não é? Vou dar o nome do filho de Caifás, Ananás, Barrabás. É um nome assim meio, não é, escandaloso. Pode até botar assim o nome de Brito, mas de Caifás não. Ananás, essas coisas assim, é muito pesado, não é? E vocês podem perceber ao estudarem a Bíblia, que esses ais da Bíblia são pesados. Ai daquele, ai daquilo, ai, isso aqui está alertando. E quando é nome de gente, Caifás, Ananás, Barrabás, parece que é tudo linhagem de Satanás, porque eram homens maus. Caifás era conhecedor das Escrituras, mas mesmo assim não seguia. Ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia escrito, que era o livro que eles gravavam na mente e no coração e deviam praticar. Mas humildade, serenidade, paz de espírito, isso existia um ciúme profundo deste sumo sacerdote acerca de Jesus de Nazaré, um homem que estava fazendo uma grande revolução espiritual, o qual ele não conseguia fazer, porque ele conhecia a letra, mas não o Espírito de Deus. Eles não eram movidos por Deus, mas movidos pela vaidade humana, pela posição em que ocupava, sendo o sumo sacerdote, o maioral, o mais importante dos sacerdotes. E quem somos nós, pequenas criaturas diante de Deus? Primeiro, Malco não era um soldado romano. É uma coisa que a gente precisa aprender segundo as Escrituras Sagradas, evidências bíblicas. E quando lemos os historiadores, nós compreendemos essa dimensão. Malco não era um soldado, Malco era um servo do sumo sacerdote. Aprendemos? Aprendemos. Se ele fosse um soldado romano da época de Jesus Cristo, possuía esta indumentária, um capacete, inclusive uma parte protetora aqui no pescoço. Se fosse atacado pelas costas por uma espada, não cortaria o pescoço, tinha uma proteção. Laterais das orelhas, também uma proteção. Mas o servo do sumo sacerdote não tinha essa couraça, esse capacete, esse escudo, essa espada, essa lança. Não tinha nenhuma arma bélica, não tinha instrumento de guerra. Era servo do sumo sacerdote, estava sem nada, estava acompanhando o sumo sacerdote para ver a prisão de um homem terrível, que era assim anunciado.
mas era Jesus de Nazaré, aquele que amou tanto a cada um de nós, que entregou a sua vida. Terrível foi a nossa ação, tem sido a nossa ação, foi e será, quando descremos no poder de Deus, descremos na autoridade do Senhor Jesus Cristo e andamos por vista, por aquilo que nos persegue, por aquilo que entendemos, por aquilo que achamos. Malco não era soldado, Malco era um servo do sumo sacerdote. Segundo, Malco era um servo do sumo sacerdote. Eu quero repassar essa informação. Que tipo de servo? Não, ele contratou um empregado para andar, ele contratou um segurança, o sumo sacerdote, não tem nada disso. Esse servo do sumo sacerdote, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Malco vinha da tribo de Levi, da descendência de profetas, de sacerdotes, homens e mulheres ali que foram designados famílias para servirem a Deus, exclusivamente a Deus. E nós precisamos compreender que essa nova geração de homens e mulheres, todos nós precisamos pertencer à tribo de Levi, adoradores de Deus, adoradores do Senhor, designados para estarmos neste mundo profetizando a graça de Deus, a graça salvadora e remidora do Evangelho de Cristo Jesus. Se não for assim, não adianta estarmos vindo ao santuário apenas para ouvir uma música legal. Não são as músicas que transformam a nossa vida, não é uma palavra, uma prédica, uma retórica bonita de algum falante qualquer, mas é a graça de Deus, o poder de Deus, é o Espírito de Deus que se move, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ensina e que nos convence, tão somente Ele. Malco não era um servo do sumo sacerdote. Aí temos um sumo sacerdote, as vestes sacerdotais. Lá em Êxodo nos traz alguns traços, Deus explicando como deveria ser as vestes. Nós temos uma túnica branca, aquele que está à esquerda é a túnica branca, mas havia outros aparatos nessa túnica do sumo sacerdote. Não era uma roupa qualquer, não era apenas uma túnica branca, não era apenas esta roupa simples, mas era uma roupa mais indumentária, túnica azul por sobre a túnica branca. Essa parte azul era uma segunda túnica. Aí vem o cinturão, como aquele que tem à minha esquerda, tem um cinturão. Aí vem umas pedras que nós não vamos entrar no detalhe, o urim, tumim, o efode, o peitoral, pedra ônix, a mitra, que é essa parte de cima colocava na cabeça, e aí está o sumo sacerdote. Tem todo um significado, mas não é nesse significado que nós queremos nos basear. Malco era um aprendiz de sacerdote. Hoje podemos contextualizar e dizer, ele era um seminarista. Malco era um seminarista. Existe a escola de profetas hoje em várias igrejas, a escola de profetas, fala tanto, mas existe a escola de sacerdotes. Para ser sacerdote precisava ser preparado, ter preparo. E que diferença faz se Malco era soldado ou servo do sumo sacerdote? Não estou entendendo nada. Tem diferença. Era soldado, era servo, era seminarista. Onde nós queremos chegar? Acompanhe comigo o raciocínio. Faz toda a diferença. O servo do sumo sacerdote, um seminarista para ser sacerdote, na escola de sacerdote, dedicava-se de 5 a 8 anos de estudo e do Torá. As escrituras que eles tinham, possuíam, eles gravavam, incutiam na mente e no coração, dedicavam um trabalho no templo de 12 em 12 horas para manter a chama acesa, simbolizando a chama do Espírito, e outras tarefas que era relevante e que era repassado para o aluno, para o estudante de teologia da época, ou seja, aquele que estava se preparando para o sacerdócio. Terceiro, quando faltava um ano para ser consagrado a sacerdote, Malco foi atingido na orelha direita. Ele estava se formando, chegando na reta final, mas foi
bem, pastor, a orelha direita. Mas por que será que a Bíblia diz que é a orelha direita? Alguns evangelistas não dizem que foi a orelha direita, dizem que foi a orelha. Tem algum sentido, algum significado? A Bíblia tem sentido, sim, tem significado, tem objetivo. Quando Deus fala ao homem, Ele traça perfeitamente as diretrizes. Nós é que não queremos ver nem entender. Quando Deus diz, vai, vá na segurança que o Senhor restitui a tua alegria, restitui aquilo que o diabo tem arrancado de você e roubado. Restitui. Terceiro mal, teve sua orelha direita cortada, mas a Bíblia também diz que teve a sua orelha curada. Nós colocamos a imagem aí da orelha esquerda, orelha direita. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa orelha direita. No momento em que Pedro, tomado por sua fúria, momento em que viu Jesus Cristo sendo encurralado para ser preso, julgado, condenado, morto, Pedro, ele reage de forma humana, como nós reagimos, de forma carnal, como é o nosso sangue latente, proteger o mestre, defendê-lo. Se eu estou com arma, é com a arma que vou defendê-lo. Assim pensava Pedro. E nessa fúria de Pedro, tomado por sua fúria e emoção que o invadia, cortou a orelha de mal. Pedro não somente destruía a parte, primeiramente, física de mal, com a orelha decepada, mas sim destruía ali uma outra coisa, seu sonho. O sonho de Malco bradava dentro dele tornar-se um sacerdote. Ele esperava 5 anos, 6 anos, 7º ano, 8º ano. Estou me preparando, eu vou ser sacerdote do Deus Altíssimo. Da linhagem de Levi, eu estarei servindo ao meu Deus. Estou me preparando, estou na reta final. Foi perdido não apenas uma orelha nesse momento, mas o sonho de um homem foi perdido. Eu vou falar porque alguns sonhos foram perdidos de vocês, algumas orelhas ou coisas importantes foram arrancadas, sentimentos, pessoas, objetos, coisas. Perdemos às vezes muitas coisas, nos arrancaram. Talvez o casamento, o relacionamento, seja o que foi que nós perdemos. A Bíblia me promete e confirma, Velho e Novo Testamento, que o Senhor é Deus que restitui. Apenas um disse amém. Deus é o Deus que restitui, diga amém, porque é uma verdade inexorável da palavra de Deus. Ele também perdeu tempo da preparação de santidade, de ofertar a Deus o seu melhor nesses 8 anos, 5 anos, 7 anos, anos de consagração. Tudo se perdeu. Mas aí você pergunta, que diferença faz se for orelha direita ou orelha esquerda? Que coisa tola. Mas por que está registrado? Eu me peguei analisando por quê. Se todo foi a orelha direita, pode ser qualquer orelha. Nós vamos ver a essência disso. Faz toda a diferença. Um aluno para ser sacerdote, se preparando até o 8º ano. Agora é pego, cortado sua orelha, amputado a sua orelha, perdeu o seu sonho, perdeu o seu estímulo, ali estava arrasado. Seu coração estava estraçalhado. Como de muita gente tem perdido os seus sonhos. Em Levítico capítulo 21, verso 18, anotem, Deus ordena a Arão, sacerdote do Senhor, que nenhum sacerdote poderia ter qualquer tipo de deformidade física. O Senhor disse a Arão, nenhum sacerdote pode ter defeito físico. E desta forma cegos, surdos, aleijados, coxos, etc. Não podia, sob qualquer hipótese, realizar os trabalhos da casa de Deus. Uma outra coisa que já citei, quero enfatizar, todo sacerdote deveria ser da tribo de Levi, e de mais nenhuma tribo, por hipótese nenhuma, por hipótese alguma,
de Levi. Interessante, Malco não era soldado, era estudante para o sacerdócio. A Bíblia diz aqui em Levítico que o sacerdote não poderia ter defeito, ele agora passa a ter um defeito, não tinha orelha, perdeu a orelha. Que defeito nós temos? Que perdemos a comunhão com Deus. É uma orelha, um pé, uma perna? Não, porque a graça de Deus é grande demais. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado, é a nossa vaidade, é a nossa arrogância, a nossa soberba interna lá dentro, achar que somos melhor do que todos e tudo. E Deus abomina os arrogantes, os desafeiçoados, os soberbos. Deus abomina, é contra. Então, se você está nessa classe que Deus abomina, se cuide, porque a ira de Deus é implacável sobre os filhos da desobediência. Afinal de contas, qual a importância da orelha direita? Êxodo capítulo 29, verso 20. Agora vocês vão perceber e entender um pouquinho o que eu quero dizer até agora. O Senhor agora fala, Moisés escreve: o Senhor ordena: imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha esquerda, né? E porás o sangue sobre a orelha direita. Malco agora não tinha orelha, e o sangue da propiciação, o sangue da unção, o sangue que ia selar o sacerdócio, não poderia ser colocado sobre a orelha. Não, mas ele cortou a orelha esquerda, dá um pinguinho aqui na orelha direita. Não há negociação com Deus. As regras de Deus são claras, os princípios de Deus são imutáveis. Nós queremos dar um jeitinho brasileiro nas coisas de Deus. Meu amigo, vai pecando, não tem problema não, depois você pede perdão, está resolvido nada. O Senhor, quando é confrontado com a mulher que caiu em adultério, em pecado, liberaram o homem numa sociedade machista como a nossa. E agora os seus acusadores dizem: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Além disso, que apedrejar. Vamos apedrejar então. Mas o que é que o Senhor diz, mestre? Quem não tem pecado, quem nunca desejou essa mulher, lança a primeira pedra. A Bíblia diz que saiu de um por um e levaram as suas pedras. E aquela mulher prostrada no chão, no pó. Jesus que se aproxima e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela levanta a cabeça assim, desconfiada, trêmula, abatida. Disse: nem eu te condeno. Mas escuta uma coisa, vai. Ah, ele falou isso? Vai, não peques mais. Nós queremos viver no pecado para depois pedir perdão ao Senhor. O Senhor não faz remendo. As coisas de Deus, ou é 100% de Deus, ou ele não aceita 99,9%. O diabo aceita qualquer migalhazinha, mas Deus não, ele é exclusivo. Nós somos a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação, a obra-prima do Senhor. O Malco era da linhagem de Levi, estudava para ser sacerdote, e agora a sua orelha tinha sido cortada, a orelha direita, onde receberia o sangue que estaria selando o compromisso com Deus. Muitos de nós temos perdido essa aliança com Deus, temos parado de orar, de clamar ao Senhor, de termos intimidade com Deus, de nos alegrarmos no Senhor. O salmista Davi disse que o coração dele se alegrava quando ia para a casa do Senhor. Começando com um jovem que tem uma limitação física, que teve convulsão essa semana que passou. Fomos na casa dele, um jovem dessa igreja, faz direito, mesmo com limitações, teve um acidente gravíssimo, tem problemas neurológicos, mas ele é um campeão, um vencedor, porque Cristo habita no coração dele. E nós chegamos lá, aquele jovem já estava de pé, sorridente, e disse: irmã Alba, pastor Ricardo,
Estou feliz, Jesus me deu a vida. Olha, eu tenho pedido a Ele que Ele me dê a chance de viver até domingo. E domingo eu vim para a escola dominical, vim para a igreja, que eu amo estar na igreja. Eu me alegro quando estou na igreja. E quando chega na segunda-feira, eu digo assim: Jesus, obrigado, porque domingo o Senhor me deixou vivo na igreja. Me deixa até o outro domingo vivo para eu ir para a igreja. Eu achei graça naquele e disse: olha, você está barganhando com Deus, você está negociando, enrolando Deus. E domingo você está vivo. Ele sorriu. Mas quantos de nós somos lúcidos, não temos sequelas de nada e temos profunda preguiça, ou não temos nenhuma vontade de estar na casa do Senhor? Malco ardia em seu coração o desejo de ser sacerdote do Deus Altíssimo, derretera tudo naquele momento. Apenas um talho, uma espada que cortara a sua orelha, ali foi embora os sonhos, como tem sido os sonhos de muitos daqui. Imolarás o cordeiro, ou carneiro, tomarás o seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos e seus descendentes, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, polegar do seu pé direito, aspergirás o sangue sobre o altar ao redor. E ali era a consagração do sacerdote como Deus ordenara. Afinal de contas, qual a importância da orelha direita? Levítico capítulo 8, verso 23. E Moisés tomou o seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Levítico. Antes, lemos em Êxodo. Aqui repete-se então as ordens do Deus Altíssimo. Para ser sacerdote era preciso fazer isso. Ninguém mutilado seria o sacerdote. Precisaria da unção daquele cordeiro, do sangue do cordeiro sobre a orelha direita. Não esqueça, o nosso Deus é o Deus que cura e restitui. Malco viu seus sonhos dizendo: embora, não vou conseguir mais ser sacerdote. E olha, eu até vejo com os olhos da fé o sumo sacerdote Caifás, os outros que acompanhavam, que eram estudantes de teologia da época, que queriam ser sacerdote, eram amigos, estavam vibrando com Malco. Mas agora Malco não tem orelha, Malco não pode ser sacerdote, Malco não pode ter evidência sacerdotal. Ser sacerdote para os israelitas, para os judeus, para o povo de Deus, era algo de grande relevância. Apesar que nos dias de hoje ser pastor para alguns é apenas um trabalho, um comércio. Mas se ser servo do Senhor, pastorear com coração e com amor, Malco desejava isso, e seus amigos foram saindo, abandonando. Quantos de nós já fomos abandonados por aquilo que perdemos, aquilo que deixamos de ser? Eu estava muito bem, eu sou muito bem sucedido, assim, de amigos, falsos amigos interessados no teu dinheiro, no teu status social. Mas se você cai e vai ao pó, só Jesus Cristo vai lá e estende a mão e descia o teu talho no teu coração. E é esse Jesus Cristo que foi, limpou a orelha de Malco, colocou de novo os sonhos daquele homem. Será que foi um sacerdote bem sucedido, de ter uma chance de servir a Deus agora através do seu Filho Jesus, de ter a sua vida novamente voltado para servir ao Senhor, porque não tinha defeito, não tinha uma orelha cortada? Ele poderia voltar, e era obrigação agora do sumo sacerdote dizer: eu reconheço o Filho de Deus sem poder, eu tenho que pegar o sangue do cordeiro, colocar na tua orelha direita e te consagrar sacerdote do Senhor. É sacerdote do Senhor aquele que é apaixonado por Deus. É sacerdote do Senhor aquele que ministra a palavra na sua própria vida e na vida dos seus, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Aquele que vive Jesus Cristo intencionalmente, propositalmente. Ou será que você é mais um dos amputados que saem dessa igreja?
sem receber a graça do Senhor, o sangue do Cordeiro. O Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que se chama Jesus de Nazaré. O próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de Deus, que você bem sabe. Por isso diga bem assim: restitui, Senhor. Fale para você mesmo: restitui, Senhor, o que eu tenho perdido. É a alegria, é a paz, a esperança, é a saúde, é a fé. Restitui, Senhor. Como fizesses com Mal, servo do sumo sacerdote, um homem calmo, tranquilo, que estava no lugar errado, na hora errada, com gente errada. Mas o Senhor sabia e conhecia o coração dele. Ele estava acompanhando o sumo sacerdote, aprendendo o ofício de ser um sacerdote, mas teve o privilégio de ter sua vida revertida em graças e bênçãos. Quando o Senhor pega a sua orelha e coloca de volta, nem marcas ficaram, e se ficaram era para lembrar a graça e a misericórdia do Senhor por toda a sua vida. A Bíblia fala muito pouco sobre este homem, até para que esse homem não seja o homem, o poderoso, porque o poderoso baixou-se, dobrou-se e pegou o que ele tinha perdido e restituiu. Salmo 51, verso 11 e 12 diz o salmista Davi: Senhor, não me repulses ou não me afastes da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. E na sua angústia ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário, prestativo. Restitui-me a alegria, restitui-me a saúde, restitui-me o casamento, restitui-me o relacionamento, restitui-me. O Senhor é Deus de restituição. Eu não sei nessa noite que você tem perdido, eu sei o que você pode encontrar. Pode encontrar um Deus maravilhoso que se dobra diante de você e pega do nada tudo para restaurar a sua vida e seus projetos e seus sonhos. Esperamos que o Senhor restitua aquilo que está perdido em você, que temporariamente Ele permitiu que fosse levado. O Senhor trará de volta o melhor para a sua vida, para a sua família, para as suas emoções, para as suas finanças, para a sua vida como um todo. Ele precisa sim de gente que está agonizando, clamando por Jesus, e Ele responderá e satisfará os desejos do teu coração. Você pode fechar os seus olhos por alguns momentos? E nós queremos pedir a você que você ore pedindo: Senhor, restitui aquilo que eu tenho perdido, restitui, Senhor. Eu preciso de volta a minha paz, a minha alegria. Eu preciso. Você sabe o que está precisando, aquilo que você perdeu. O Senhor vai te trazer de volta essa noite, como fez com Malco, o servo do sumo sacerdote, que foi amputado a orelha direita, mas que foi restituída pelo Senhor, milagre de Deus, curando-lhe a orelha e fazendo ele voltar a ter uma vida santa, pura, para servir o nosso Deus. Nessa noite você deseja fazer isso? Tomar um passo de fé, caminhar em direção àquele que restitui, que trata, que cura, uma nova aliança com o Senhor. Ele vai pegar o que caiu, que está sobre a terra, que você perdeu, e vai te dar outra vez, melhor do que você imagina. E é por fé que você pode fazer isso esta noite. Então somente creia, e você neste momento verá a glória de Deus. Enquanto o ministério está cantando suavemente, eu quero desafiar você que está sentadinho a ficar em pé, dizendo: eu preciso que o Senhor restitua. Ele sabe o que nós precisamos, o que eu estou precisando. Restitua, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode ficar em pé, pode permanecer em pé. Você deseja fazer isso. Se não quer ficar em pé, ninguém me obriga. É o governo de Deus. Todos ficarem em pé. Agora aqueles que querem restituição, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. No nome de Jesus.
Movido por fé, sai do seu lugar. Porque o Deus que nós queremos é o Deus do impossível. Pode vir à frente, pode sair e dizer: Senhor, restitui. Eu creio, restitui, Senhor. Eu quero orar por você. Restitui, Senhor, faça o impossível acontecer. Ele é o Deus de todo poder e toda graça. Ele abre o ventre da mamãe que não tem mais filhos e faz gerar filhos, e faz os mortos ressuscitar. Aqueles sonhos que passaram, já era. Peça com fé, o Senhor fará o impossível acontecer. Ele restaura, Ele abençoa, Ele cura, Ele transforma. O Senhor Jesus Cristo salva. E Ele liberta dos nossos temores. Não somente creia, tome posse dessa bênção essa noite no nome de Jesus. Senhor Jesus, a Tua graça nos basta. E essas vidas preciosas que vieram aqui à frente essa noite estão clamando no nome de Jesus pelo milagre do Senhor, aquilo que perderam, sentimentos, emoções, saúde, relacionamentos, projetos. Ó Pai, cada um deles tem um pedido em seus corações. Como era impossível voltar aquela orelha a crescer, ou voltar a ser restituída, uma cirurgia, algo parecido, era impossível naquela época. O Senhor apanha aquela orelha, um sonho perdido, uma alegria do coração, tudo cai por terra. E o Senhor agora cura a orelha de Malco, como está curando a orelha desses que vieram aqui à frente. Seus sonhos são restabelecidos, suas vidas são reanimadas no poder do Teu Espírito. Fortalece, abençoa. Nós clamamos a Tua misericórdia e bondade, porque o Senhor é bom, nos ama e cuida de cada um de nós. E nessa noite nós ministramos essa vitória e bênção sobre cada um deles, no nome precioso de Jesus, o qual vive e reina hoje e eternamente. Amém. Declare comigo, meu irmão: o Senhor restitui o que eu perdi e me dá muito mais do que eu penso e do que eu preciso. O Senhor te dá transbordante, de forma maravilhosa, porque Ele te ama, sempre te amou e sempre te amará. Deus te abençoe. Um abraço, seu irmão. Um abraço, seu irmão que está do seu lado. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa.